Boa tarde a todos e bem-vindos ao nosso webinar de Porquê implementar um Portfolio Management Office em 2020. Basicamente o que nós vemos é que o papel de um PMO, de um Project Management Office, está a mudar nas organizações. Essencialmente, torna-se crucial fazermos a execução eficaz da estratégia, ou seja, chegarmos e um PMO cada vez mais apoiar a execução dessa estratégia, em vez de se focar apenas em produzir processos, medidas e ferramentas de modo a apoiar essa execução, mas sim focar mais também em apoiar e executar a estratégia que é delineada de modo a atingir todos os resultados que queremos enquanto organização, todos os objetivos de negócio que temos, bem como garantir o retorno de investimento das iniciativas estratégicas que são propostas dentro de uma organização. No entanto, há aqui vários desafios que também são colocados a um PMO, porque obviamente, por um lado, é-lhes colocado o desafio de garantir que todos os processos, todas as medidas, as ferramentas para apoiar essas tomadas de decisão estão, digamos, disponíveis na organização, mas ao mesmo tempo também se lhes está a pedir para serem mais do que apenas um gabinete de apoio, um departamento de apoio a essa execução, mas tornarem-se cada vez mais, digamos, também o executor dessa estratégia e garantir que se consegue ter toda a informação para tomar as decisões que são necessárias dentro de uma organização. Para isso, cada vez mais um Project Management Office está-se a tornar cada vez mais num Portfolio Management Office. O que nós vemos em relação a indicadores de mercado sobre esta problemática é que o PMO tem tendência para ou evoluir para um Portfolio Management Office ou então tem a tendência para serem dissolvidos nas organizações. Algumas métricas indicam-nos que 28% das organizações acreditam que o seu PMO centralizado, o seu Project Management Office centralizado, é bastante eficaz para apoiar e efetuar mudanças. Por outro lado, contrastamos com 30% das organizações que tinham um PMO centralizado acabaram por dissolvê-lo nos últimos 2 anos. E porquê? Porque basicamente os motivos que apresentaram é que havia claramente uma falta de alinhamento entre os vários departamentos de uma organização, uma falta de colaboração sobre a estratégia que está delineada para a empresa. Isso dava a sensação de que um PMO, neste caso, apenas estava lá para introduzir processos ou facilitar ferramentas e não para ser claramente alguém que facilita a tomada de decisão, executa também essa tomada de decisão. Então, para eles, isso representava apenas um custo adicional, alguém que está só para impor processos e monitorizar esses processos. Por outro lado, há outra componente que 40% das organizações continuam com o seu PMO centralizado de modo a coordenar apenas projetos. Okay? O que, obviamente, representa que o foco os PMOs hoje em dia estão focados a introduzir processos, introduzir ferramentas, focar na execução, a execução e coordenação dos projetos, mas essencialmente devem ser algo mais. Portanto, o desafio de hoje em dia de um PMO é claramente ser um elemento que facilita todo este conjunto de processos, ferramentas e afins, mas ao mesmo tempo consegue facilitar tudo o que é a informação que é necessária para tomar decisões estratégicas sobre o portfólio de iniciativas e projetos da organização, de modo a garantir que fazemos uma priorização dessas iniciativas e desses processos de uma forma coordenada e de uma forma que vá trazer, digamos, o grande retorno estratégico para uma organização e o suporte, obviamente, para ser uma organização mais ágil, okay, de futuro. Obviamente que para conseguirmos ter um PMO transformado num Portfolio Management Office, há alguns outros desafios que também se colocam. E, obviamente, são as perguntas-chave que temos que fazer dentro de uma organização e que iremos, durante os próximos slides, também falar sobre cada um destes tópicos. Essencialmente, algumas das perguntas-chave, okay, são se estamos ou não a priorizar os programas e projetos corretos para atingir os objetivos de negócio que nos propomos. Essencialmente, se temos ou não conhecimento de todos os programas e projetos,
okay? E se, obviamente, eles são os mais corretos para conseguirmos garantir, okay, que temos um maior valor e retorno no final. Iremos desenvolver este ponto mais à frente. Por outro lado, estamos ou não a duplicar esforços em toda a organização? Essencialmente, se estamos a fazer iniciativas em paralelo que são idênticas ou que poderiam ser ligadas e ser uma iniciativa maior, se estamos basicamente a ter custos extra em base a executar coisas iguais, algo que temos que garantir que temos essa visibilidade. Por outro lado, se há ou não mudanças estratégicas esperadas dentro da organização, ou seja, se vamos mudar uma área de negócios muito fortemente nos próximos tempos e de que maneira que isso irá afetar a própria organização, de maneira que irá afetar os processos, de maneira que irá afetar projetos estratégicos que estão em curso e afins, ou seja, ter esse conhecimento também de modo a garantir uma mais-valia. Por outro lado, focar na componente dos recursos, como é que está a capacidade que nós temos para executar em termos de recursos na nossa organização, como é que o estamos a planear, se estamos a focar nas iniciativas mais estratégicas, se estamos a focar nos projetos mais estratégicos, simplesmente estamos a alocar recursos e não estamos claramente a perceber essa alocação e a forma como estão a ser utilizados dentro de cada um dos componentes de trabalho. Portanto, é essencial também ter esse conhecimento. Por outro lado, se conseguimos fazer uma monitorização efetiva do estado do portfólio de projetos que temos, sejam os projetos mais críticos, sejam projetos estratégicos, sejam projetos de compliance, como é que nós conseguimos fazer uma monitorização efetiva e reagir, obviamente, rapidamente a mudanças. Vamos ver, então, cada um destes pontos mais em particular. Okay? Em relação à parte de priorizar os programas e projetos corretos, ou seja, se nós estamos a focar nas coisas corretas para executar, okay? Por outro lado, para conseguirmos responder a essa questão, temos que primeiro colocar também outra questão, que é a questão de os nossos objetivos de negócio estão claramente definidos e comunicados. Essencialmente, temos a informação e capturamos e temos essa informação capturada de quais é que são os objetivos estratégicos da organização, qual é que é o peso de cada um deles, se basicamente, como é que se correlacionam entre eles, se há essa correlação. Temos esse conhecimento, isso é essencial para conseguirmos perceber, obviamente, qual é que é a estratégia da própria organização e de que forma é que as iniciativas e projetos, programas e afins que estamos a executar dentro da nossa organização estão de acordo com essa estratégia que está a ser definida. Por outro lado, mesmo que tenhamos objetivos de negócio, temos que perguntar-nos se temos ou não uma maneira clara de avaliar iniciativas, projetos, programas ativos que temos na nossa organização dentro do nosso portfólio. Ou seja, temos basicamente um modelo de scoring que nos permite dizer qual é que é o score do estratégico de um determinado programa, projeto, qual é que é o risco que temos, ou mesmo uma componente financeira, qual é que é os custos potenciais que teremos, os benefícios que teremos em executar, os recursos que temos, ou outros quaisquer tipos de critérios que queiramos utilizar para conseguirmos avaliar e, obviamente, comparar as várias coisas. E, por último, obviamente, ter a visibilidade de todas as iniciativas concorrentes. O que é que isto quer dizer? Dizer, basicamente, conseguirmos ter a visibilidade sobre todas as iniciativas que estão, neste momento, a ser planeadas ou potenciais projetos do futuro, okay? Conseguir, entre elas, perceber quais é que são as mais críticas, quais é que são as mais estratégicas, quais é que representam mais custo ou mais benefícios para a organização. Basicamente, conseguir compará-las entre si, de modo a conseguirmos perceber cada vez mais quais é que devemos executar, quais é que poderemos, para já, não executar e focar em coisas mais concretas. Basicamente, ter todas estas questões, ter todo este conhecimento é essencial para conseguir atingir uma boa priorização dentro de uma organização e focar nas coisas mais corretas para conseguirmos atingir os nossos objetivos e garantirmos um maior retorno. Por outro lado, ter esse conhecimento dessas iniciativas também vai nos dar informação sobre se há iniciativas que estamos a executar em paralelo que são similares ou são iguais ou estão a contribuir para o mesmo objetivo de igual forma,
Se, por exemplo, estamos a tentar executar uma iniciativa, mas ao mesmo tempo já temos outras soluções para aquela iniciativa, então podemos fazer um reaproveitamento dessa solução e garantir assim um maior retorno para a organização e menor custo, obviamente. Okay? Por outro lado, tentar também perceber do ponto de vista da organização se alguém também está a ter o mesmo tipo de ideias, o mesmo tipo de necessidades em que podemos ter uma iniciativa conjunta e assim garantir também um maior retorno para a organização, ou por outro lado também garantir ou ter a possibilidade de ir buscar algo como uma solução off the shelf, já previamente definida, basicamente olhar as coisas mais como um serviço que eu vou consumir, em vez de tentar desenvolver algo que é muito alongado, que obviamente implica muitos custos, tentar ser mais pragmático em relação às coisas que iremos adotar. Por outro lado, pensar em termos organizacionais, ou seja, se uma organização chega e vai querer fazer muitas mudanças ao mesmo tempo, uma grande transformação, okay? Essencialmente pensar de que forma é que vamos conseguir planear todos estes projetos, todas estas iniciativas, para se conseguir executar ao mesmo tempo que outras que nós vamos ter dentro da organização, conseguir basicamente planear no tempo, agendar essas iniciativas com base em custo, com base em retorno do nosso investimento, com base em recursos que temos disponíveis para poder facilitar essa execução, seja em recursos internos, seja recursos externos que tenhamos com os nossos fornecedores. Basicamente ter todos estes indicadores de modo a garantir que conseguimos antever que com base numa grande transformação de uma organização não estamos a comprometer também outras iniciativas estratégicas que queremos lançar nas mesmas alturas e garantir então esse agendamento dentro de uma organização, esse planeamento, okay, para termos uma visão completa de tudo o que podemos executar e de que forma é que isso nos vai dar um retorno para a organização. Por outro lado, pensando no que diz respeito a recursos, muitas vezes os recursos são uma despreocupação das organizações, mas temos que pensar que os recursos têm capacidade limitada. Não podemos sempre pensar que vamos sempre alocar o mesmo recurso ou os mesmos recursos aos projetos e que basicamente conseguimos executar todos estes projetos ao mesmo tempo. Essencialmente é preciso conhecer e ter visibilidade sobre toda a capacidade que temos em termos de recursos internos, externos, que estão disponíveis para podermos executar as nossas iniciativas estratégicas, os nossos projetos, programas e afins. Por outro lado, é preciso garantir que essas pessoas têm um perfil indicado para o que nós podemos ou que nós queremos fazer. Muitas vezes é melhor planear de antemão em conseguirmos desenvolver capacidades e skills dentro de recursos que nós temos em casa e conseguir a partir daí antever as necessidades futuras que vamos ter de execução e conseguir então promover, digamos, esse conhecimento dentro de cada um desses recursos. Também ao mesmo tempo conhecer perfeitamente cada recurso em que é que está a trabalhar, qual é que é o planeamento do seu trabalho nos próximos meses, dentro de um ponto de vista estratégico do próximo ano, próximos 2 anos, o que é que se está à espera em termos de perfis que necessitamos, que recursos é que já estão pré-alocados para cada uma dessas iniciativas estratégicas, projetos e afins. Conseguir ter esse conhecimento é essencial para conseguirmos perceber se temos os recursos adequados, se temos a capacidade necessária, se temos as pessoas certas nos lugares certos, se precisamos desenvolver ou não habilidades para cada uma dessas pessoas. Isso é essencial ter todo esse conhecimento em relação à nossa organização. E se pensarmos um pouco mais além, é essencial não só a nossa organização, mas também a todos os nossos fornecedores estratégicos, em que também a sua capacidade não é ilimitada, portanto é preciso terem atenção do ponto de vista de fornecedores, que skills e que pessoas, que experiência é que cada uma dessas pessoas tem, porque essas são a nossa capacidade adicional à qual podemos recorrer para conseguir garantir a execução de algumas destas iniciativas estratégicas e, portanto, torna-se essencial também ter isso em linha de conta no que é o planeamento geral.
Por último, conseguir perceber qual é que é o estado do meu portfólio. Basicamente, conseguir fazer uma monitorização efetiva do meu portfólio, conseguir ter uma visão de quais é que são as iniciativas mais importantes para a minha organização, quais é que são os projetos que estou a executar, como é que os estou a executar, que qualidade é que eles têm, como é que estão os custos, como é que são os benefícios, a utilização dos recursos, o planeamento, ou seja, ter toda esta informação é essencial para conseguir então a partir daí chegar e priorizar o nosso portfólio de maneira regular, ou seja, o nosso portfólio não é algo que se planeia no início do ano e tudo vai correr bem e vai ser o mesmo portfólio todo ao longo do ano, o mesmo plano em termos de execução, ou muitas vezes é plano a 2 anos em termos de execução. Não, um portfólio necessita de ser revisto de 3 em 3 meses, de modo a garantir que estamos a repriorizar com base às coisas que vão mudando dentro da organização, dentro do mercado onde nos inserimos, dentro dos nossos clientes, okay? De modo a garantir que estamos a focar nas coisas corretas e concretas para a nossa organização. Okay? Por outro lado, muitas vezes, não tendo a visibilidade do nosso portfólio, ou não tendo este conceito de conseguir repriorizar, é garantido que muitas vezes a falta dessa informação torna difícil a tomada de decisão estratégica. E muitas vezes o que acontece é nós estamos a afetar os nossos clientes finais porque não estamos a decidir bem. E não estamos a decidir bem porque não temos informação para tomar tal decisão. Então é essencial garantir que temos toda a informação de antemão para conseguirmos tomar as melhores decisões para a organização que no final poderão afetar os nossos clientes. Okay? Por outro lado, também ter toda essa informação garante-nos que conseguimos planear qual é que é o nosso retorno potencial para a nossa organização, como é que é o nosso potencial crescimento, qual é que é a nossa estratégia futura e da modo é que estamos a concretizar. Ter basicamente todo esse conhecimento torna-nos uma organização mais sustentável do ponto de vista de tomarmos as decisões corretas para conseguirmos garantir um crescimento para a nossa organização. Obviamente que todos estes pontos de que falei até agora são coisas muito importantes em qualquer organização e agora tornam-se cada vez mais importantes para um PMO passar de ser apenas um Project Management Office para ser um Portfolio Management Office, de modo a garantir toda esta informação, todo o apoio nestas tomadas de decisão, todos os processos, todas as soluções necessárias para garantir que temos todo este conhecimento, toda esta colaboração e consolidação de informação dentro de uma organização. E, obviamente, apoiar no que é a sua execução do plano estratégico que definimos para a organização, okay? De modo a garantir que estamos a ir de acordo com a nossa estratégia e a atingir os nossos resultados. Para isso, a Innova Prime lançou no mercado a nossa solução chamada Governance.Business, que basicamente nos dá um conjunto de funcionalidades e de domínios e processos à volta deste tipo de problemática. Essencialmente, a nossa solução providencia aos nossos clientes tudo o que é, em termos de reports e dashboards, para monitorizar toda a informação e processos que estamos a gerir, toda uma componente de gestão da capacidade de recursos, o planeamento desses recursos nas várias atividades, a alocação desses recursos nos vários projetos, programas, mesmo na componente operacional, ou mesmo a utilização, como é que esses recursos estão realmente a ser utilizados, quantas horas é que estão a gastar em cada uma das atividades, o que é que isso representa em termos de custos. Né? Por outro lado, ter toda a componente de gestão de projetos dentro da solução, em que podemos planear o nosso projeto, executar o nosso projeto com base em planos de atividades, em planeamento dos nossos recursos, um planeamento de custos, um planeamento de benefícios, toda a gestão da documentação do próprio projeto, uma gestão de riscos, gestão de problemas, gestão de mudanças de âmbito dentro do projeto, gestão das baselines e afins, ou seja, ter todas essas componentes de modo a garantir não só, obviamente, um ponto de vista de planeamento do que é a organização, mas como é que realmente estamos a executar, que atividades é que estamos a executar, como é que os recursos estão a ser utilizados nessa execução, que custos é que estamos a ter e afins. Por outro lado, os programas estratégicos que, obviamente, incluem outros subprogramas, outros projetos que nos facilitam todo este acompanhamento estratégico
de iniciativas que lançamos, que basicamente se embarcam várias áreas e vários projetos, várias outras iniciativas dentro do mesmo domínio. Ter também a parte de gestão do conhecimento, ter uma base de conhecimento onde podemos gerir todo o conhecimento da organização, em termos seja de metodologias de projeto, seja de lessons learned de projetos, seja de informação de estratégia e afins, ou seja, ter todo este conhecimento facilmente acessível para cada elemento da organização e facilmente também darmos esse conhecimento para quando iniciamos um projeto, por exemplo, e escolhemos uma certa tipologia, ter logo acessível a informação de coisas relacionadas com essa tipologia, algumas lessons learned e afins, ou seja, conseguimos ter todo esse conhecimento facilmente dado, okay, a cada pessoa da organização. E, por outro lado, ter um gestor documental que nos permite gerir tudo o que são a documentação da organização, a documentação dentro de um projeto, dentro de um programa, uma iniciativa e afins. Okay? À volta deste tipo de funcionalidades, temos então os vários domínios em termos de processos que facilitamos dentro da nossa solução. Okay? Mais concretamente, e que vamos falar hoje, a parte de portfólio management, de onde damos a possibilidade de gerir o portfólio de projetos e aplicações e afins e soluções e ativos dentro de uma organização, onde providenciamos processos como gestão de ideias, gestão de iniciativas, gestão de projetos, programas, ativos, ao redor deste tipo de processos de domínio, em que temos também a gestão da estratégia, a definição dos objetivos estratégicos, a definição dos vários portfólios, okay, e afins. Essencialmente vamos focar mais nesta área, numa parte de demonstração, em que irei demonstrar a solução. Okay. Por outro lado, temos uma área mais de gestão operacional, em termos de gestão de serviço, onde temos tudo o que são gestão de contratos sobre os serviços existentes, a gestão dos próprios serviços que temos na organização, depois a gestão desse serviço com base em gestão de incidentes, gestão de problemas, gestão de mudanças, a gestão de pedidos à volta desse serviço, onde garantimos depois tudo que é uma gestão de SLAs e afins relacionado com os serviços em questão. Depois temos então duas outras áreas, uma para gestão de vendas, onde fazemos tudo o que são a gestão de leads, oportunidades e contas, de modo a focar no que é um pipeline de vendas e a sua gestão facilitada e, obviamente, a combinação depois da componente da oportunidade, de como é que ela se irá desenrolar potencialmente na execução de um projeto, de um programa, de um contrato, basicamente fazer esse seguimento end-to-end dentro de uma organização. E depois, como última parte de qualidade, onde fazemos o que a componente de gestão de requisitos, gestão de planos de teste, execução dos planos de teste, identificação de efeitos, planeamento de release e afins, à volta seja de uma iniciativa, de um projeto, de um programa, de um ativo, okay? Tudo na mesma solução, garantindo a partir daí uma visibilidade completa sobre a informação necessária e, obviamente, ter toda a funcionalidade, okay, para os diferentes perfis, de modo a garantir, okay, o acesso a essa informação e, obviamente, facilitando a tomada de decisão. Por último, vamos então fazer-vos uma breve demonstração da nossa solução Governance.Business na componente de Portfolio Management, em que iremos focar mais numa componente estratégica e visibilidade sobre o portfólio e como é que poderemos analisar todo esse portfólio. Okay? Para isso, vou chegar e entrar na nossa solução, okay, utilizando um browser. A única coisa que necessitam para aceder e utilizar a nossa solução Governance.Business. Neste caso, esta página simplesmente é uma página que até podem encontrar no nosso site, de modo a entrarem com um determinado perfil e explorarem a solução nas várias funcionalidades e casos de uso. Hoje, para esta demonstração, irei utilizar essencialmente o perfil de Portfolio Manager. Okay? E neste caso, para este perfil de Portfolio Manager, ao entrar na solução, a primeira coisa que me é mostrada é essencialmente todo o meu portfólio, okay, da organização, em termos a
alinhamento desse portfólio com os vários objetivos no negócio, okay? Este portfólio incluindo, então, iniciativas, projetos em execução, programas em execução, ativos que estamos a manter efetivamente na organização. E basicamente está a focar então nos vários planeamento de custos que tenho com base em essas várias iniciativas, projetos, programas e afins, como é que eu as estou a ver em termos de alinhadas com este determinado objetivo de negócio, em que vejo qual é que é o planeamento financeiro para cada uma delas. Por outro lado, o que é o planeamento de benefícios, ou seja, que benefícios é que irei ter com base nessa execução de todas essas iniciativas, projetos e afins, okay, para um determinado objetivo de negócio, okay? E depois ter os totalizadores em termos para todos os objetivos que tenho e todas as iniciativas, projetos e afins que estão de acordo com estes com estes objetivos, okay? Qual é que é o totalizador em termos de se eu executar tudo, okay? Qual é que é o benefício total que irei ter, se eu executar tudo, qual é que é o custo total em termos de investimento que terei que ter. Okay? Da mesma forma, conseguimos perceber a mesma tipo de informação, mas de um ponto de vista de portfólio, a agregação da informação em termos de um portfólio, vermos que iniciativas, projetos e afins é que temos dentro desse portfólio, okay? E vermos todo o estado em termos de execução, planeamento e afins para um portfólio. Já iremos explorar um pouco mais essa vertente, okay? Entrando num portfólio e vendo toda essa informação. Por outro lado, com base em todas as coisas que temos em termos de iniciativas, projetos e afins, vermos um bocadinho uma análise de risco versus o valor que basicamente está associado a cada uma delas, com base num modelo de scoring que iremos mostrar um pouco mais à frente, okay? em que podemos então perceber um pouco a informação em todas as iniciativas que temos planeadas, em que o tamanho, digamos, da bola em termos que representa a iniciativa nos indica qual é que é o ROI que temos para cada uma delas, em que obviamente há ROIs negativos com base nas cores que temos, okay? Que nos dá a ideia também do que é em termos de valor para a organização, em termos da iniciativa, mas também o risco. Ou seja, a partir daqui conseguimos logo perceber iniciativas de potencial que potencialmente nos vão dar um retorno bastante elevado. Okay? Esta iniciativa, esta iniciativa vai nos dar um valor negativo, mas pode ser importante, porque pode ser algo que temos que, por compliance, temos que fazer, ou seja, consegue-nos logo dar todos esses indicadores e, obviamente, juntando tudo o que é os projetos ativos e programas, dá-nos uma visão geral, okay, das coisas que temos na organização. Focando em outra componente, que é uma componente de recursos. Podemos analisar tudo o que é a componente de recursos, seja por uma perspectiva de perfis que necessitamos em termos de execução, por exemplo, ver por cada um dos perfis qual é que é a capacidade que temos na organização ao longo do ano, okay? Ver qual é que é o esforço que temos estimado para cada um dos perfis com base nos vários projetos, iniciativas e afins, ver qual é que é o esforço que já temos alocado, okay? E vermos então quais é que são os potenciais problemas de capacidade que já temos com base só na alocação que temos para cada um dos recursos. Também podemos ver isto de outra vertente, que é simplesmente por mês, em vez de olhar por rol, okay? Em que temos esse tipo de análise. Okay? Mas tentando segmentar, obviamente, a visão de eu não quero ver o portfólio como um todo, quero segmentar ou no que eu estou a potencialmente planear, ou seja, as iniciativas que estão em curso, que estou a estudar e ver, digamos, uma perspectiva geral sobre essas iniciativas, uma monitorização das mesmas, ou então olhar mesmo para um ponto de vista de execução, okay? Como é que eu consigo executar, ou o que é que eu estou a executar em termos de projetos e afins, e o que é que isso me indica. Então, pensando um bocadinho nessa vertente e utilizando somente uma componente de reporting, okay, para visualizar essa informação, vou aqui abrir dois outros dashboards, um que nos está a focar essencialmente nas iniciativas, okay, vou aqui fechar este aqui, um que está a focar essencialmente nas iniciativas, okay, para todos os portfólios que tenho, em que me dá uma perspectiva das ideias também que estou a desenvolver,
e a ver se fazem sentido, se não fazem sentido, serem potencialmente passadas para uma fase mais de iniciativa, onde vou desenvolver um business case, okay? Ou então ver o alinhamento das iniciativas por objetivos de negócio, ou então o estado das várias iniciativas em termos do estado do ciclo de vida dessa iniciativa, okay? Ou ver uma vertente de custo versus o benefício, ou então, por exemplo, ver na perspectiva do que diz respeito a uma iniciativa, as iniciativas em termos de risco versus valor versus o retorno, okay? E neste caso o alinhamento com o objetivo estratégico. Okay? Portanto, eu posso ver de um ponto de vista de análise de valor versus risco, okay? Tudo o que estou a planear, okay? De acordo, ou seja, todas as iniciativas que estão a ser planeadas, alinhadas com o objetivo de negócio, 10% increase in revenue. Ou então, todas as que são do Drive a Lean Organization. Consigo então, a partir daqui, já entender também um pouco de segmentação e propostas de valor das várias iniciativas. Okay? Olhando, por exemplo, para uma iniciativa em particular, okay? Olhando para esta iniciativa de Survey System. Se entrarmos nessa iniciativa, conseguimos então, a partir daqui, perceber que detalhes é que temos sobre a iniciativa. Temos, por um lado, tudo o que é okay, os detalhes em relação ao nome da iniciativa, descrição, alinhamento com o objetivo de negócio, com o portfólio, alguns objetivos que nos propomos, contactos associados a esta iniciativa, potencial projeto futuro, que tipologia de projeto será e afins, e por outro lado o scoring model que temos para esta, ou que está associado a esta iniciativa, em que basicamente com um conjunto de perguntas conseguimos aferir um valor estratégico para a iniciativa, um risco que potencialmente temos para a execução desta iniciativa, okay? E desta forma conseguimos garantir que temos alguns indicadores, algumas métricas qualitativas, okay? Para conseguir comparar esta iniciativa com outras que também estamos a planear ou programar dentro da organização. Okay? Por outro lado, queremos também perceber, de um ponto de vista de business case da iniciativa, okay? Quais é que são os custos que potencialmente iremos ter, okay? Quando quisermos executar esta iniciativa. Ou seja, quais é que são os custos, que tipo de custos é que estamos a falar. Neste caso temos aqui 3 linhas de custo associadas, com os vários custos planeados por mês. Ou seja, podemos planear esses custos, podemos planear também os benefícios do que é a execução desta iniciativa, que benefícios é que iremos ter, que tipologia de benefícios financeiros é que iremos ter, de modo a garantir todo este business case que nos vai ajudar na tomada de decisão, okay, sobre esta iniciativa, de acordo também com outras que existem. E por último, também entender tudo o que são os recursos, okay, quais é que são o tipo de recursos que necessitamos para executar, que esforço é que é necessário para executar, que tipo de rolo é que é necessário para executar. Ou seja, ter toda esta informação e ao mesmo tempo ter obviamente um processo, okay, que digamos, é conhecido dentro da organização, representa a forma de tomadas de decisão e de análise dessa iniciativa dentro da organização, de modo a garantir que todas as iniciativas irão passar por este processo, iremos ter toda a informação garantida para podermos tomar uma decisão concreta, okay? De modo a perceber, obviamente, de tudo o que são as iniciativas que nos vão dar mais valor e essa tomada de decisão sobre um possible go, no go para as mesmas. Obviamente que aqui estamos a olhar somente ainda para as iniciativas em termos do portfólio global, já iremos depois ver outros métodos de também fazer este planeamento no que diz respeito às iniciativas ou mesmo dentro de um portfólio. Okay? Neste caso temos daqui os vários passos, okay, que poderemos ter para a execução desta iniciativa. Okay? Desde a revisão, a construir o caso de uso, analisá-lo no portfólio como um todo e tomar então uma decisão de go, no go, de execução da iniciativa. Okay? E tendo obviamente toda a informação de quem é que fez o quê, quando, okay, na iniciativa como um todo. Por outro lado, há outras áreas também que nós temos, outro tipo de funcionalidades, como ter todos os documentos relativos à iniciativa ou mesmo o Message Center, onde podemos ter comentários, notas de trabalho e afins sobre
sobre a iniciativa, de modo a conseguirmos ter efetivamente uma colaboração entre todos os que estão a desenvolver esta iniciativa, de modo a garantir toda essa informação necessária para a tomada de decisão. Okay? Se, entretanto, formos para o nosso portfólio na outra página que abri, e focarmos essencialmente em execução, quero perceber todos os projetos, programas e ativos que tenho aqui e que estou a executar, e obviamente tudo o que isso me está a dar em termos de informação para conseguir chegar e tomar decisões. Consigo, por um lado, ver logo todos os indicadores, ou seja, todos os projetos que estou a executar, os seus indicadores, custos, benefícios, ROIs, CPIs, EACs, ou seja, já alguns indicadores mais particulares para cada um dos projetos, ver indicadores globais em termos de se está verde, amarelo, vermelho, ou seja, esses indicadores que me dizem que um projeto que esteja em vermelho, obviamente, passa-se algo com este projeto, é algo que eu necessito focar, então é necessário perceber um bocadinho mais a informação. Okay? Tenho, obviamente, logo informação acerca dos custos, acerca dos issues e riscos, ou seja, dá-me logo alguns sinais de que é algo que devemos focar, algo que devemos tomar atenção, porque algo não está a correr bem. Okay? Por outro lado, ter logo informação de como é que eu estou a utilizar a capacidade que tenho dentro da minha organização para executar todos estes projetos e afins, okay? Em que tenho tudo o que é a minha capacidade para cada um dos meses, okay? Tudo o que são o esforço que está realmente alocado já dentro de cada um destes projetos, ou seja, neste caso estou muito dentro da capacidade que tenho e ainda tenho, obviamente, esforço sobre o qual não tenho ainda pessoas alocadas, mas que quero, ou seja, que estou a estimar que necessito para essa execução desses projetos. Okay? Portanto, há aqui uma parte de esforço que ainda não tenho uma alocação particular para uma determinada, para as pessoas, para garantir essa execução. Okay? Por outro lado, à semelhança do que tínhamos para a parte das iniciativas, também ter o mesmo tipo de gráfico em termos de risco versus valor, okay, para cada um destes projetos e, obviamente, o alinhamento com cada um dos objetivos de negócio, okay, e perceber, obviamente, qual é que é o retorno que cada um destes projetos nos vai dar. Okay? Portanto, conseguimos perceber aqui projetos que nos vão dar um retorno bastante interessante, okay, em termos de valor. Okay? Olhando para um projeto em particular, vamos, por exemplo, escolher este, que temos aqui um indicador que nos está a dizer que, obviamente, temos problemas. Obviamente já percebemos que esse indicador tem a ver com base em termos de custos, em termos dos issues e riscos que temos delineados dentro do projeto. Obviamente que tudo isso está a contribuir para que o indicador seja vermelho. Okay? Mas vamos olhar mais em particular para este projeto. Entrando no projeto, temos aqui já com base no projeto alguns outros dashboards particulares do projeto, onde vemos um dashboard só dedicado ao estado do projeto, focando em indicadores, okay, seja sobre o schedule, seja o planeamento, custos, recursos, problemas, riscos e afins, seja milestones importantes que temos no calendário de projeto, no plano de atividades, okay, ou então foco em relatórios de estado sobre este projeto, okay, no decorrer do tempo, e alguns indicadores de como é que estavam o estado do projeto em termos de indicadores nesse tempo e os custos e afins. Por outro lado, temos dashboards para focar mais numa monitorização financeira, okay? Ou seja, olhar para custos, benefícios planeados e atuais ao longo dos meses, conforme está definido no plano de custos e plano de benefícios do projeto, que iremos poder ver, ou então olhar para controles de projeto, ou os recursos, ou aprovações que estão pendentes, okay? Seja de despesas, seja de timesheets e afins para este projeto. Okay? Neste caso, olhando mais para o detalhe do que é o projeto em si, temos obviamente uma parte onde recolhemos informação sobre o projeto, okay? Onde temos informação desde os contactos, algumas descrições, datas importantes, alinhamento com objetivos de negócio e afins, bem como um modelo de scoring, de modo a conseguir também fazer o comparativo entre este projeto e outros projetos e iniciativas e afins dentro da organização. Temos o nosso plano de custos e o nosso plano de benefícios
de acordo com os vários anos, em que aqui já temos não só os custos planeados, mas também temos os custos atuais que já temos incorrido dentro deste projeto, seja custos de recursos, despesas ou outros custos que tínhamos reconhecido ao longo do tempo, okay? Ou então ver os benefícios que temos, okay? Também o plano de benefícios e a execução desse plano de benefícios ao longo do tempo para este projeto. Ter a ideia de qual é que é a equipa que está a trabalhar dentro do projeto, quantas horas é que são estimadas, quantas horas é que já estão atuais, okay, para o projeto em concreto, ou então mesmo olhar para o que é o plano de atividades. Ou seja, olhar para o meu plano de atividades e todas as atividades que estão planeadas para este projeto, poder facilmente acrescentar novas atividades, poder facilmente mover atividades para a frente, caso assim o queiramos. Essencialmente, conseguir, basicamente, de uma maneira muito simples, planear o nosso projeto, planear as atividades, alocá-las aos vários recursos, okay, de modo a garantir, okay, que temos todas as atividades identificadas, de modo a conseguir fazer uma boa execução. Se preferirem, por exemplo, utilizarem um project ou assim, também poderão facilmente importar, exportar para o project ou exportar para o Excel de uma maneira muito fácil, okay, para garantir toda essa visibilidade, okay, e todo esse controle. Por outro lado, temos uma gestão documental associada ao projeto, onde conseguimos ter todos os documentos, sejam funcionais, sejam outros, okay, da forma como os queiramos organizar, em que podemos ter permissões de quem é que pode ver o documento, quem é que pode fazer update do documento, temos controle de versões dos vários documentos, ou podemos mesmo procurar dentro dos mesmos, ou seja, ter toda esta documentação sempre acessível e arrumada no sítio correto, ou então focar no que é a gestão de issues, riscos, scope changes, status reports, ou mesmo a parte de qualidade associada ao projeto, ou seja, conseguir garantir toda a maneira, todas as coisas essenciais para fazer este tipo de gestão, okay? Seja de planeamento do projeto, de execução do projeto, de uma forma seja mais simplista, ou se quisermos utilizar todos os controlos à nossa disposição, realmente ter uma maturidade bastante elevada nesta execução e ter todos os controlos disponíveis para facilitar essa execução. Claro que também impomos um processo de modo a garantir todo o ciclo de vida de acordo com o processo que queiramos utilizar, okay, para o nosso projeto, seja um processo de PMBOK ou outro qualquer, okay, podemos facilitar tudo o que é isso e toda a metodologia e ser compliant com essa metodologia. Okay? Mas, voltando aqui ao nosso portfólio, já mostramos uma componente de ver o portfólio como um todo, ver somente a parte de planeamento, a parte de iniciativas, ou então ver o que estamos a executar, mas falta-nos também ver o que é de um ponto de vista somente de um portfólio em particular, okay, o que é que visibilidade é que tenho. Ou seja, entrar dentro de um determinado portfólio e ver só para aquele portfólio tudo o que eu estou a fazer. Então vamos chegar e utilizar aqui a nossa search para entrar dentro deste portfólio Sales and Marketing. Okay? E neste caso tenho à minha disposição dentro deste portfólio também um conjunto de informação do portfólio em si, a possibilidade de fazer planeamento de custos e benefícios neste nível e ver como é que eles, obviamente, estão a ser executados com base nas coisas que estamos a planear, okay? Ou então olharmos para essa segmentação de vermos o portfólio como um todo, vermos somente o portfólio em termos de planeamento ou em termos de execução. Ver como um todo, estamos a focar mais em prestar aqui dois indicadores, neste caso das dashboard. Obviamente isto pode ser tudo configurado de modo a criar uma visão, digamos, própria sobre a informação. Neste caso estamos aqui a olhar para este ano só entre custos e benefícios, que todas as coisas que temos incluídas neste portfólio, como é que nos vão, ou seja, como é que vai ser em termos de entrega de benefícios e entrega de custos ao longo de um período de tempo. Okay? Ou então focar em tudo o que é os recursos, se só fizéssemos as coisas dentro deste portfólio, qual é que era a capacidade que temos para executar e como é que estamos a consumir essa capacidade, com base nas várias coisas que estamos a executar. Por outro lado, focando somente em iniciativas e afins que estão alinhadas com este portfólio, ou seja, essa segmentação, então conseguimos perceber todas as iniciativas
com base nos seus vários estados, ou então mesmo essas iniciativas alinhadas com os diversos objetivos de negócio, ou focar então no que é a componente financeira ou mesmo a componente de necessidade de recursos. Ou então ver, do ponto de vista deste portfólio, tudo o que estamos a executar. Essencialmente todos os projetos que estamos a executar, programas e afins, e quais é que são os seus indicadores, okay? Todos os indicadores dos vários projetos, onde nós vemos aqui até o projeto onde entramos, okay? Ou mesmo olhar para os custos, olhar para os custos atuais, planeados e atuais, benefícios planeados e atuais, de modo a conseguirmos fazer um acompanhamento efetivo, okay, do nosso portfólio, das coisas todas que estão incluídas neste portfólio. E mesmo uma componente de recursos também dar essa visibilidade. Okay? Portanto, recapitulando, olhamos para um portfólio como um todo, um portfólio segmentado por iniciativas, por execução, olhamos para um portfólio em particular, para vermos como é que conseguimos só acompanhar esse portfólio. É bastante similar à parte de objetivos de negócio, basicamente estamos simplesmente a olhar para a informação segmentada para um determinado objetivo de negócio. Vamos agora olhar para uma última componente, que é, eu quero desenvolver um cenário de execução, okay, para ver qual é que é a melhor maneira para executar iniciativas e projetos que estão dentro deste tipo de portfólio. Vamos então entrar aqui dentro do que nós chamamos um portfólio de... Aqui entrar, peço desculpa, aqui entrar por outra via, ok? Mas aqui chegar e olhar para um portfólio, por exemplo, este demo cenário de 2019-2020, ok? De modo a entendermos um bocadinho o que é que estamos a ver. Essencialmente olhando, isto aqui é uma maneira de nós desenvolvermos um cenário, ok? Olhando para um certo conteúdo em termos de iniciativas, projetos e afins, e conseguimos fazer uma previsão de custos, benefícios, recursos, timings, ou seja, conseguimos impor alguns constrangimentos de dizer só temos este orçamento, só temos esta capacidade em termos de recursos, portanto mostra-me para este portfólio, okay, como é que eu posso, ou que coisas é que eu posso executar que caibam dentro deste tipo de constrangimentos. Então para isso o que estamos aqui a definir é uma análise que decorre desde 2019 até final de 2020, desenvolvemos 3 cenários, ou seja, temos 3 cenários quais podemos, digamos, escolher. Okay? Neste caso temos um cenário must do, em que estamos a incluir tudo o que são projetos que estão em execução e programas. Okay? Por outro lado temos um cenário must do mais as iniciativas estratégicas, ou seja, tudo o que está incluído no cenário 1, mas acrescentamos algumas iniciativas estratégicas. E por outro lado temos o cenário 3 que inclui tudo. Estamos a ir buscar o conteúdo com base no portfólio Sales and Marketing. Por outro lado, estamos a aplicar um constrangimento em termos da capacidade que temos para executar, vem de todas estas unidades organizacionais, e estamos a impor também custos em termos de só temos este orçamento durante 2020 para gastar. Portanto, queremos perceber do ponto de vista do nosso cenário, de tudo o que está incluído neste portfólio, que podemos ver nesta tabela, todos os projetos ativos, iniciativas, programas que estão de acordo com este portfólio e, obviamente, indicadores em termos de qual é que é o custo planeado, qual é que é o benefício planeado, qual é que é o ROI, o retorno do investimento, qual é que é o risco, qual é que é o valor, ou seja, o valor estratégico, o risco associado, basicamente duas das coisas qualitativas, e quais é que é o score total, okay, com a soma destes dois. Basicamente, tentar ter todos os indicadores disponíveis em termos tabulares, okay, para conseguirmos tomar algum tipo de decisões em termos de vamos incluir no cenário 1, cenário 2, cenário 3, de modo a conseguirmos depois fazer comparativos entre os vários. E depois, a partir daí, conseguir então dizer que um determinado ativo, iniciativa, projeto e fins está incluído em cada um dos cenários, basicamente clicando, okay, em cada um deles. Ou seja, eu posso basicamente clicar e a partir daqui estou a escolher que vai estar ou não disponível neste cenário ou noutro cenário. Okay? Inicialmente, de forma manual, temos isso.
E com base em toda essa escolha de informação, a partir daí temos comparativos, okay? Em termos de chegarmos, olharmos para recursos, olharmos para a parte financeira, ou seja, olharmos para os de 3 diferentes portfólios, olharmos para um espectro de risco versus valor com tudo o que está incluído, okay? Para cada um deles. Conseguimos eventualmente comparar, okay? Algumas das coisas que estamos a fazer. Por outro lado, olharmos para um potencial de custos, em que estamos a olhar em termos de custos para cada um dos cenários, cenário 1, cenário 2, cenário 3, em que o que estamos a impor é a nossa capacidade que temos em termos de custos, de planeamento, de investimento, que vem do tal plano financeiro que vos mostrei, okay? Para 2020 só temos esta capacidade. Então queremos perceber se do ponto de vista de custo estamos dentro dessa capacidade ou não, okay? Para tudo o que está incluído neste cenário 1. O que nós vemos é, em janeiro há um investimento maior, no entanto ele é dissipado ao longo dos outros meses, porque todo o investimento nos outros meses está abaixo do esperado. Okay? Por outro lado, se olharmos para os 2 outros cenários, o que nós temos neste caso, okay, temos um investimento maior em janeiro, mas o mesmo, obviamente, nunca vai conseguir ser dissipado pelos outros meses. Okay? E a mesma coisa em termos aqui do cenário 3, okay? Em que teremos essas dificuldades. Podemos também ver em termos de totalizadores qual é que é o custo de investimento para o cenário 1, são 666, para o cenário 2 é 1 milhão, para o cenário 3 é 1 milhão e 200. Conseguimos ver toda esta informação e eventualmente podemos fazer drill down para conseguir perceber mais sobre a mesma. Da mesma forma conseguimos mostrar os constrangimentos em termos de recursos. Ou seja, conseguir representar para o cenário 1, cenário 2 e cenário 3 tudo o que são os recursos, okay, que nós temos, qual é que é a capacidade que nós temos de execução, okay, quais é que são os vários a alocação que é necessária, okay, as vários recursos e perfis, mas vamos, por exemplo, chegar e analisar um deles. Vamos aqui a janeiro, okay, e conseguir perceber para janeiro, para o cenário 1, okay, os recursos ou os rolos que vamos necessitar são basicamente estes rolos todos que estão aqui com as várias horas. E esta é a capacidade disponível para a execução. Okay? Portanto, já aqui detectamos que temos potenciais problemas em alguns dos rolos. Okay? Por outro lado, conseguimos perceber, okay, quais é que são, okay, os vários recursos que são necessários, qual é que é a capacidade, qual é que é o esforço para cada uma das entidades que temos, para cada um dos projetos. Isto também poderia ser, obviamente, de uma maneira gráfica, neste caso está simplesmente de uma maneira tabular, por uma questão de configuração. Okay? Portanto, facilmente conseguimos iterar sobre a informação, procurar e afins, okay? Ter acesso a toda a informação detalhada. Okay? Neste caso é mais uma questão de como é que eu quero apresentar eventualmente a informação, se é algo como o que mostramos, se é algo basicamente similar, facilmente se simplesmente escolhe e configura a vista de modo a garantirmos essa visibilidade sobre a informação. Okay? Portanto, o que vos mostrei neste webinar foi essencialmente o que é que os desafios que as organizações têm hoje em dia no que diz respeito a um PMO típico, como é que esse PMO tem que evoluir. Por outro lado, qual é que é a problemática associada a cada uma a essa evolução, quais é que são as coisas que temos que tomar atenção, o que é que temos que focar, de que forma é que temos que focar e, obviamente, como é que nós, enquanto Innova Prime, com base na experiência que temos neste tipo de problemática e com base na nossa solução Governance.Business, como é que vos podemos ajudar a endereçar esses desafios e, basicamente, facilitar-vos o que são processos e solução para garantir esse controle, esses processos, essa monitorização e, obviamente, facilitando, então, a tomada de decisão estratégica nas vossas organizações. Desde já quero agradecer a todos a vossa presença neste webinar. Todas as questões que foram endereçadas neste webinar iremos
responder a cada uma delas, a cada um de vocês. E, mais uma vez, quero agradecer a todos a vossa presença.